Olá pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo Rupper. Vamos abordar hoje aqui um esporte de criação espanhola, tá? Que é o pinfo-vote, altamente inclusivo, inovador e traz elementos aí que são bem interessantes no que diz respeito à participação de todos nesse esporte. A gente vai ver adiante aqui, bom? Vamos lá, as referências para a construção desse material foram basicamente construídas em cima do site oficial do pinfo-vote, que é o pinfovote.net. Lá tem todas as informações com relação a regras, dúvidas frequentes, tá? Vídeos, então você consegue ter uma noção aí de fotos muito grande aí. Então sugiro aí que vocês acessem para ter um entendimento melhor do esporte. Eu tive que traduzir, tá? Lá a gente tem espanhol, inglês e francês. Mas aí eu fui traduzindo aí, um dia e meio eu traduzi o conteúdo para que a gente pudesse passar para vocês aí com uma clareza maior, tá? Fiz uso também de alguns sites jornalísticos espanhóis, tá? O ABC de Sevilha, falando um pouco também sobre o contexto histórico e regras. E o periódico La Semana também, tá? Bem atualizadinho, ó, dia 21 que eu acessei, tá? 2020. Então vamos lá. Vamos falar um pouco da nomenclatura do pinfo-vote, que ele envolve justamente as 4 modalidades que compõem. Então a gente tem ping-pong, futebol, vôlei e tênis. Então esses 4 esportes estão presentes aí. Então a gente tem aí um aspecto altamente inclusivo, versátil e dinâmico, justamente porque você consegue abordar desde aquela pessoa que tem um manejo, uma habilidade maior com pés, com mãos, tá? Então, a coordenação óculo-podal, óculo manual, habilidade aí de cabeça. Então, a gente consegue compor aí uma equipe com diversidade de habilidades aí. Então, você não deixa ninguém de fora porque não domina aquele gesto motor, porque são muitos gestos aí, tá? Então, vamos falar um pouco aqui da história do pinfo-vote. Foi criado aí pelo espanhol, né, o professor Juan Lorenzo, que é licenciado em pedagogia, especialista em educação física e educação especial, terapeuta e fonoaudiólogo e diretor em escolas primárias e ensino secundário, aí no período de criação, tá? A gente vai ver mais adiante. Então, fazendo um apanhado progressivo do contexto histórico, o pinfo-vote, assim como muitos esportes aí mostram, né, ao longo da história, ele partiu de uma adaptação, tá? Uma adaptação que foi feita durante a modalidade do vôlei. Então, em 1992, o professor Juan, ainda diretor e professor de uma unidade de ensino, ele notou algumas dificuldades aí que alguns alunos tinham nas dinâmicas do voleibol. Então, ele decidiu fazer uma adaptação que pudesse incluir a todos. Então, a gente tinha alunos com sobrepeso, dificuldade de gesto motor, pouca mobilidade, aquele agregado que muitas vezes ele vem acompanhado aí da informatização, né? A atualização da informatização. A gente tem pego aí como educadores aí alunos com agregado motor aí cada vez menor. Então, diante dessa situação, desse quadro, o que ele fez? Criou adaptação que possibilitasse a todos participarem. Então, olha, pode usar a mão, o pé, a cabeça, tá? Vamos jogar. Então, quem não tinha muita habilidade com pés, podia usar as mãos, cabeça. Então foi se permitido aí essas alterações. Então, em 1992 a ideia inicial, em 2009 o esporte foi devidamente registrado, tá? Então a gente tem o pinfo-vote aí registrado. Vamos falar um pouco da quadra de jogo. Olha que interessante. Você tem aqui uma rede que separa as duas quadras, tá? Por equipes. E do lado de uma equipe você tem ali uma linha que separa a zona de ataque e zona de defesa, que é chamada aí de zona delanteira e zona traseira, tá? E justamente no centro, entre essas duas zonas, é a área de saque, é um círculo. Então a gente pode adaptar aí com bambolê, com uma fita crepe, você pode adaptar no chão e você consegue criar essas zonas, tá? Vamos lá falar um pouco aqui de jogadores. Então olha que bacana. O pinfo-vote ele pode ser praticado desde 4 a 20 atletas. Rodrigo, explica isso melhor, vamos lá. Se você fizer uso aí de 4 a 6 atletas, você joga numa dimensão de 18 por 9, que é uma quadra aí
né, próximo aí do esporte aí do voleibol. De 7 a 10, 28 por 15, somada aí uma quadra de basquete. E se for de 11 a 20 jogadores, uma quadra poliesportiva de 40 por 20. Então a gente consegue trabalhar com esse número de jogadores. Se eu tiver número par, sempre vai dividir números iguais, zona dianteira e zona traseira. Mas caso ocorra de ter um número ímpar, vamos supor que eu tenha aqui, ó, jogando nessa dimensão de 18 por 9, eu tenho 5 jogadores. Um vai ficar exatamente posicionado na zona de saque. Tá? Então eu colocaria 2 na dianteira, 2 na traseira, 1 na zona de saque, fazendo aí esse rodízio de jogo. A gente vai ver dentro aí do contexto de regra alguns pontos importantes, como a inclusão, ela é bem presente nesse esporte, tá? Com relação à pontuação, a gente tem algumas regras específicas aí. Vamos falar um pouco do material, né? A bola de jogo, uma bola de borracha, ela é leve e lisa, ou seja, não machuca, evita lesões, fácil adaptação com bola de iniciação. Então quem quiser iniciar com aquelas bolinhas de pênalti, aquela número 8, número 10, de borracha, tá? Sugiro aí também dentro da lista de esportes nacionais as bolas do tapembol e do sorvebol, são bem úteis também, feitas de EVA, então material bacana aí pra gente aqui no Brasil adaptar, tá bom? Falar um pouco sobre as regras de jogo. Então a bola pode ser atingida com qualquer parte do corpo, mãos, pés, cabeça, ou seja, ele reúne elementos aí de 4 esportes distintos, inclusive no saque, tá? No saque você pode fazer saque por baixo, você pode sacar por cima como no tênis, você pode sacar chutando, você pode sacar arremessando como no handball. Ele te dá essas possibilidades de jogo. Jogo aéreo ou havendo kicks no chão, então você pode optar. Então se a minha equipe fez uma recepção e a gente quer fazer um trabalho sempre aéreo, sem que essa bola quique no chão, é válido. Caso ela tenha que quicar no chão, máximo um kick, assemelhando-se aí ao tênis, né? Então você pode dar o primeiro kick e depois não pode deixar o segundo sequencial. O que pode acontecer? Deu um kick no chão, eu fiz uma recepção, ela quicou no chão de novo, não tem problema, tá? Lembrando que também a gente só pode dar 3 toques por equipe, tá ok? Então tem que gravar essa diferença aí. E aí toda a linha de marcação da quadra, a gente fala que elas são ativas, porque elas valem como ponto, tá? Conta dentro. Então a gente tem algumas imagens aqui, ó, essa fusão bacana aqui Espanha-Brasil. E a rede aqui fica 1,07 m, a gente vai falar um pouco mais. Mas 1,07 m, aqui uma pegada baixa de um atleta, tá? A gente vê também aqui a zona de saque, ó, tá vendo? Entre as duas zonas aqui, ó, dianteira e traseira, a gente tem a área de saque, que é esse círculo. E a disposição das equipes aí em quadra. Vou falar um pouco do capitão, tá? Ele tem algumas características aí únicas. Ele é um jogador que tem um destaque muito grande na partida. Primeiramente, até para a identificação dele, ele usa uma pulseira ou um laço no braço esquerdo. Ele vai levar ao árbitro uma lista com a sequência de serviço. Então o árbitro já vai ter em mãos ali a sequência dos jogadores que vão fazer o serviço, que é o saque, tá? Vão colocar essa bola em jogo a cada ponto, tá ok? É o único que pode se dirigir ao árbitro. Então se ele tiver qualquer tipo de questionamento com relação a algum aspecto da regra, seja para questionar alguma jogada, sempre o capitão que tem que se dirigir ao árbitro. E ele que vai tirar, por exemplo, né, o sorteio para escolher o campo ou quem inicia no serviço, tá bom? Então a gente vê aqui o folheto oficial aqui do Pinfovode. Alguns nomes que são muito presentes aí, né? Inclusivo, participativo, versátil, estratégico, inclusivo. Isso aqui é sensacional. Se você parar para pensar na proposta de que ele une elementos de 4 esportes para que você possa ter a inclusão e participação de todos, é sensacional, tá? Eu tenho certeza que aqui no Brasil vai ser sucesso e que todos vocês aí vão querer estar incluindo nas aulas, porque é um esporte fácil, né, de fácil adaptação, material simples, basta ter conhecimento das regras e a gente consegue fazer com que os alunos aí participem, tá? Todos, mesmo quem é habilidoso com pés, habilidoso com mãos, a gente coloca todos aí para participar. Na hora do saque, quem tem dificuldade no voleibol de fazer os saques por baixo, você pode arremessar, tá? Assim como adaptações que a gente faz naquele vôlei para terceira idade, onde você faz o arremesso, Infovode, a regra em si já traz essa possibilidade.
Vamos falar um pouco sobre alguns aspectos de pontuação. Então, toda vez que a bola quicar 2 vezes seguidas no chão. Então, lembra que eu falei? A bola pode dar até um kick no chão, tá? Mas se sequencialmente ela der 2 kicks, já é ponto para outra equipe. A bola não ultrapassar a rede, tá? Exceto no serviço, porque você tem a possibilidade de mais um serviço. Fiz o serviço, bateu na rede, eu tenho que repetir esse serviço, tá bom? A bola foi jogada fora de campo, então se eu fiz o serviço, essa bola caiu na quadra adversária fora das marcações, eu acabo aí sendo apenado, tá? Eu dou ponto para outra equipe. O jogador bater 2 vezes seguidas na bola, também, ou seja, você tem que trabalhar o ponto em equipe. E a equipe dá até 3 toques na bola, para que essa bola passe para a quadra adversária, tá? Vamos lá, olha que legal aqui um contexto de ética e respeito dentro das regras. Assim como a gente vê aqui no Brasil no Tap and Ball, que ele tem também regras importantes aí no que diz respeito a número de faltas. Então, critério direto para desempate é lá a quantidade de faltas e quem fez, qual a equipe que cometeu a primeira falta. Isso é bacana. O Pinfo Vote ele traz enraizado na sua regra também possibilidade de ser apenado. Como? Se o jogador insultar algum companheiro de equipe, insultar um jogador do time oposto, se ele insultar o árbitro, cometer qualquer ato antidesportivo ou gerar, né, cometer aí, fazer um gesto inapropriado para a torcida, tudo isso aqui possibilita ponto para a equipe adversária. Então é uma forma de inibir qualquer tipo de ato antiético ou com falta de respeito, tá? Se o jogador invadiu o campo adversário, por cima ou por baixo da rede, se ele concluiu uma jogada após um serviço sem que tenha havido aí mais de um toque na recepção. Professor, não entendi esse aspecto. Vamos lá. Imagina que a equipe A faça um serviço, tá? Coloca essa bola em jogo. Se eu já pego e coloco essa bola de volta para a quadra sem eu ter trabalhado pelo menos um toque, pontuação direta para outra equipe, tá? Isso também é bacana porque acaba com fominha, né? Aquele fominha em jogo que ele quer dar continuidade sem fazer algum trabalho cooperativo, né? Sem trabalhar ao lado da equipe, isso inibe também. Tocar a rede com qualquer parte do corpo, mesmo que de forma não intencional, tá? Involuntário, mesmo assim é apenado com ponto para outra equipe. E mudar um jogador de zona sem ter concluído o set de jogo. Então vamos lá, olha que interessante. Quando você inicia o jogo, você pode selecionar quem são os atletas que vão estar na zona dianteira e na zona traseira, tá? Durante aquele set, né? Durante aquele período, você tem que respeitar a sua zona. Quando que troca de zona? Se você fizer 3 pontos seguidos, a equipe faz 3 pontos seguidos, quem está na zona dianteira vem para a traseira, quem está na traseira vai para a dianteira. Então isso eu já fazia como adaptação, por exemplo, no vôlei, iniciação de voleibol. Eu, para não trabalhar, por exemplo, com 6º, 7º ano do ensino fundamental, eu não trabalhava de início o rodízio, com posições, muita informação, né, para que eles estivessem tendo naquele momento. Então eu já fazia essa adaptação. Olha que legal, o Pinfo Vote já traz na sua regra oficial esse contexto. Gente, tripping é uma jogada muito legal que une esses 3 elementos aqui, ó. Vou explicar para vocês. É uma jogada completa, coordenada, é a jogada mais bonita que tem no Pinfo Vote, que seria nesses 3 toques que possibilitam, né, a equipe por jogada. Imagina que eu faço uso dos 3 elementos. Então, ó, se um atleta no primeiro toque recebe de mão, o segundo com o pé, terceiro de cabeça, é contabilizado em um tripping e vai 3 pontos para o placar. Então olha que vantagem a equipe dominar esses 3 elementos. Mas isso não quer dizer que quem não domine não possa fazer parte da equipe, tá? A gente pode sim estar com uma equipe ali, só que isso estimula também, isso mostra que além de ter um lado lúdico e recreativo, ele tem um lado de alta performance também, ele tem um lado aí em que há necessidade e que o atleta possa ter esse empenho por melhorar a questão de capacidade técnica, tá? Então o tripping, 3 pontos no placar. Então a gente vê outras imagens aqui, ó. Você vê desde a galera mais nova, né, até os mais velhos, os jovens aí, né, jogando. Os lances, ó, a gente pode notar aqui ao fundo aqui a área de saque, tá? Aqui, ó, a área de saque com a fita, pode ser pintado também, algumas quadras que já tem a marcação do Pinfo Vote. E as bolas sempre esse material de borracha que não machuca, tá? Então vamos lá, a rede, como eu já havia falado, ela divide a quadra ao centro do campo.
Normalmente utiliza-se uma rede de tênis ou semelhante. Então, não tenho rede de tênis, utiliza uma rede de voleibol, de badminton, a rede de zacarobol, tá? Rede de sorvebol, rede de mambol. Então, a gente pode adaptar com outros esportes aqui do Brasil também. A altura 1,07 m e ela só pode ser tocada pela bola, exceto no serviço. Então, durante o jogo, a bola bater na rede, segue o jogo, tá? No serviço, caso ocorra, deve ser realizado novamente, bom? Então, vamos falar um pouquinho dos sets de jogo. Olha que legal. A gente tem até 5 sets. Se uma equipe fizer 3 sets a 0, termina o jogo, tá? Assim como no Zebol. O Zebol traz essa herança também. Só que ao invés de set, a gente chama de game. Então a gente tem aqui, ó, os 4 primeiros sets até 25 pontos, bom? E o quinto set, 15 pontos. Então quando que eu chego no quinto set? Se houver 2-2 em set, por exemplo, a gente tem que disputar um quinto set, tá? Como se fosse um tie break aí no vôlei, ou um tie break no sorvebol também. Então, ó, tem que haver diferença de 2 pontos para fechar o set. Então se você ficar 24-24, você não vai fechar em 25, tá? Lembrando aqui, ó, que o máximo é o 27º ponto. Então se fechar 26-26, quem fizer o 27º ponto ganha, tá? Essa diferença aqui não ocorre no 15 não. Quinto set, quem chegar a 15 primeiro fecha o jogo, bom? Então, gente, é uma inovação que todo professor precisa aí adequar para as suas aulas. Lembrando que é um esporte muito inclusivo, muito divertido, competitivo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então vou deixar aqui, ó, os contatos do criador, tá? Professor Juan. Então aqui é o contato do WhatsApp dele, prefixo lá da Espanha. Vocês podem acessar aqui o site oficial do Pinfovote, tá? pinfovote.net. Tem o Instagram também, @pinfovote. Procurem lá no YouTube, tem muito vídeo interessante que vocês conseguem observar e ver a dinâmica aí na prática do esporte, tá bom? E aqui os meus contatos também, as mídias sociais. Então segue lá no Instagram, @professorruper. Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube ou não, dá essa ajuda para o tio, se inscreve lá no canal, compartilha para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Ativa o sininho para que você receba as notificações sempre de vídeos novos. E se você tiver algum esporte de interesse, algum tema relacionado a aspectos de educação, saúde e corpo humano, comenta aí, deixa aí nos comentários que eu possibilito aí a construção desse material para que seja o acesso aí de mais fácil entendimento para vocês, tá bom? Então a gente vai ficando aqui com o conteúdo do Pinfovote. Espero que vocês possam pesquisar mais, sugiro aí a leitura para que vocês possam se enriquecer desse esporte também. Aquele abraço.